do episódio Papo para Casais, Casais em Conflito, como é que isso pode ficar mais complexo? Veja, então nós temos duas pessoas que vieram de família diferente, de ninho diferente, de educação diferente e tentam construir um sistema conjugal. E nessa construção, como eu falei para vocês nos outros episódios, que ela fica difícil, então agora vamos complexizar um pouco mais, colocando para vocês a chegada de um filho. Como é que vocês acreditam que seja nesta relação conflitual a chegada de um filho? Então, é claro, vai ficar mais complexo. E nesta vida complexa que se estabelece a partir da chegada de um filho, então é um terceiro na relação. Então nós temos as duas famílias de origem, os dois tentando se relacionar e não conseguindo, ou só se relacionando através de conflito. Não é que eles não conseguem. Errei aí. O casal consegue o relacionamento através de conflito e as conversas acontecem através de conflito. Então aqui cada um tem uma forma diferente de ver. E com a chegada do filho, cada um pensa também que tem um jeito de educar o filho, que tem um jeito de lidar para que o filho cresça com mais saúde mental do que os dois estão aí. E aí o conflito se estabelece, o conflito aumenta e cada um começa a discutir e dizer como é que deveria ser, e inclusive lidar com os filhos desta forma, a forma de conflito. Colocando a sua posição, colocando a sua forma de pensar e então o conflito vai aumentando a cada dia, aumentando a cada vez que o casal tenta olhar para isso. Uma outra coisa que é muito comum é os dois não conseguir dividir as tarefas que são para cuidar do filho, porque quando um filho vem para o relacionamento de casal, ele precisa de cuidados, né? O bebê humano é o bebê mais dependente, precisa muito de cuidado. Então, nesse cuidar agora do filho, eles não concordam com nada. Cada um acha que o outro deve fazer determinadas coisas para cuidar desta criança. E aí, se um assume, se um pega esse filho e se um cuida desse filho, e o outro não, acaba ficando não pai e mãe, acaba que um dos dois, aquele que cuida da criança que chegou, aquele que assume todas as tarefas da casa, aquele que assume todo o gerenciamento da casa e do casamento, acaba virando então, ou assumindo então aí o papel de pai, o papel de genitor. Então, um é pai do filho que chegou e é pai do marido da esposa que tem esta personalidade que não consegue assumir e ascender para o papel de pai e de mãe. E aí percebe como isso vai ficando bastante complexo? O que vocês acham que pode acontecer com esses casais conflitual no momento que chega um filho? Então, eles divergem tudo. A tensão aumenta, a agressividade aumenta, o estresse aumenta e muitas vezes pode seguir para uma separação rápida, porque é uma saída, principalmente daquele que não assumiu esse papel de pai, que não esteve aí, então busca uma separação rápida, é um dos caminhos. Outra coisa que pode acontecer é o filho, ao estar presente nesse contexto, perceber que ele pode, de certa forma, fazer com que os pais começam a se entender de uma outra forma, que é desviar o conflito deles para a criança. Então, a criança pode desenvolver um transtorno. E muitas vezes os pais, então, buscam o tratamento para o filho e com isso o terapeuta vai perceber que o tratamento não é para o filho, mas sim é para o contexto familiar, para entender todo esse emaranhado que vem de outras vidas e que está nesse momento criando uma base de conflito, e aí trabalhar a questão familiar. Se o terapeuta nesse momento se coloca somente em atender esse filho, ele só vai resolver ou só vai conseguir fazer com que o filho saia deste emaranhado ou busque um outro caminho, porém não resolve a questão do sistema familiar que aí se formou. Então precisa sempre ter esse olhar do que aconteceu antes, do que os dois que estão nesse relacionamento, que relações eles viveram. E precisa então trabalhar. Talvez
o filho seja então um caminho para se chegar a uma resolução desta complicação que aconteceu a partir da vinda de pessoas com estruturas de personalidade diferente, com dores diferentes e que vêm então para a resolução disso. E você deve estar me perguntando, mas tem solução isso? Claro que tem. Um processo de psicoterapia com casais e com família pode chegar a isso. À medida que o casal se percebesse isso antes da chegada de um filho, seria muito mais adequado. Você trabalharia a configuração de casal, o entendimento de cada um na sua trajetória individual e conseguiria levar eles para um patamar de gente grande, de gente adulta, assumindo um casamento e assumindo uma relação e a criação de um filho. Se você gostou desse episódio, nas várias partes, dê um like, dê sua sugestão e dê uma direção para que a gente possa estar sempre aqui criando conteúdos relevantes para você. E se você gostou também, compartilhe com seus amigos e traga mais gente para o nosso canal aqui do YouTube. Até o próximo vídeo.